Não andeis ansiosos de coisa alguma. A expressão andar ansioso significa viver ansioso, já que a vida é descrito como uma caminhada, né? Então, não andar ansioso não vivam ansiosos no dia a dia de vocês. A palavra ansioso é uma palavra grega, em cuja raiz está a palavra divisão, ou dividido, e que expressa muito bem o estado mental de alguém que está ansioso. Alguém que está ansioso é alguém que está com a mente dividida. A mente está indo em várias direções. Ela não está coesa, ela não está fechadinha, não está redonda. As contas não batem. Então, puxa e vai em diversas direções. Essa é uma boa descrição do estado de ansiedade. À noite, nós nos deitamos para dormir, mas a mente não consegue fechar, porque ela está puxando em diversas direções, ela está dividida. É por isso que a palavra ansioso tem na raiz o conceito de algo dividido. Não vivam com a mente dispersa, a mente indo para todas as direções, né? Às vezes a gente pega um pensamento, pega outro pensamento, está pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo, mas vários pensamentos, a mente caminha em diversas direções. Essa é a descrição, ou pelo menos esse é o conteúdo da palavra ansioso, biblicamente falando. E ela tem vários sinônimos, né? Inquietação, perplexidade ou angústia, são palavras que podem ser consideradas como sinônimas. Aqui é importante esclarecer que nem toda ansiedade ela é resultante de um fundo espiritual, como é o caso aqui. Não. Existe algum tipo de ansiedade que tem origem clínica. Tem pessoas que têm distúrbios, têm desequilíbrio na química do cérebro, ou hormônios, ou qualquer outro desequilíbrio no seu corpo, que produz esse quadro de ansiedade e preocupação. Eu posso trazer para vocês, por exemplo, eu quero com isso dizer que nem toda depressão, nem toda angústia, ela é necessariamente fruto de uma deficiência espiritual. O grande pregador Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores do século passado, ele sofria de depressão que era decorrente de uma doença chamada gota. E às vezes a ansiedade, a depressão, a tristeza e o desânimo eram tão grandes que vinham na vida de Spurgeon que ele tinha que ser levado pelos diáconos para a igreja para pregar, porque ele não conseguia se mover, tal a perplexidade, tal o medo, enfim, a angústia que ele sentia. E obviamente não era um problema espiritual. Spurgeon era um homem de Deus, era um homem crente, era um homem fiel, que Deus tinha usado para converter muitas e muitas pessoas. Outro exemplo que a gente pode trazer, já é menos conhecido, é do jovem missionário David Brainerd, que ele quase se torna genro do grande Jonathan Edwards. Ele foi missionário entre os índios, lá nos Estados Unidos, na época da colonização do Velho Oeste, por assim dizer, fazendo trabalho pioneiro lá. Ele não tinha 30 anos de idade e nos deixou o seu diário. Ele morreu antes dos 30 anos de tuberculose, morreu de tuberculose. Mas pelo seu diário a gente vê como ele amava a Deus, como ele amava a obra de Deus, mas ao mesmo tempo no diário ele registra: hoje o meu dia é de trevas, é de angústia, eu não consigo superar isso, eu não sei de onde vem isso aqui. Mas apesar de todos os meus clamores, através de toda a minha confiança em Deus, mas eu me sinto deprimido, eu me sinto abatido, desanimado. Ó Deus, me mantém firme para que eu não desanime do meu trabalho. Você vê isso página após página no diário de David Brainerd. Então existe de fato alguma ansiedade, algum tipo de angústia que não é necessariamente resultado de uma deficiência na fé. E é importante fazer o diagnóstico correto, porque esse tipo de ansiedade que eu acabei de descrever pode ser ajudado com medicina, com remédios, pode ter ajuda disso. Mas o tipo que Paulo está falando aqui, não, porque é um problema de natureza espiritual. O ruim é quando a gente não faz distinção e a gente dá remédio para quem precisa de aconselhamento bíblico e quer fazer aconselhamento bíblico somente com quem poderia ser ajudado também através da medicina. Por isso que é importante a gente ter um diagnóstico correto, fazer uma avaliação correta para dar a atitude correta. O tipo de
A ansiedade que o apóstolo Paulo se refere aqui é aquela ansiedade decorrente da falta de confiança em Deus, da falta de oração, do uso errado dos pensamentos e uma prática cristã errada e pecaminosa. Então, estas coisas nos tiram a paz, elas nos privam da tranquilidade e o crente vive numa vida de ansiedade como resultado de uma deficiência espiritual e doutrinária e prática na sua vida. É isso então exatamente isso que nós estamos querendo tratar aqui. Então, nesse sentido, Paulo diz para os crentes de Filipos: não andem ansiosos de coisa alguma. Nada tire a paz de vocês. Nada, coisa pequena, coisa grande, coisas do presente, coisas de hoje, coisas do amanhã, que são geralmente as coisas que mais nos tiram a paz, são aquelas que ainda não aconteceram, né? A palavra preocupado, ela já expressa bem isso. Você está ocupado previamente com uma coisa que nem aconteceu ainda. Pré-ocupado. Amanhã você vai se ocupar disso, mas hoje você já está se ocupando com coisas do amanhã, está pré-ocupado. Então, nada tire a paz de vocês. Coisas do presente, coisas do porvir, coisas de hoje, coisas de amanhã, coisas pequenas, coisas grandes, que absolutamente nada tire a sua paz. Em outras palavras, não vivam ansiosos de absolutamente coisa alguma. Isso aqui é uma ordem. Paulo não está dando um conselho, Paulo não está dando uma sugestão e nem está fazendo um pedido, ele está dando uma ordem. Isso aqui é tão ordem quanto não adulterarás. Portanto, o crente que vive num estado constante de ansiedade, de preocupação com relação ao futuro, com relação às coisas de Deus, com relação a si mesmo, ele está infringindo uma ordem bíblica. Ele está infringindo uma ordem bíblica. E isso aqui é um mandamento por vários motivos. Primeiro, porque um crente que vive ansioso, ele é uma péssima recomendação do Evangelho, não é verdade? Porque o que é que nós dizemos? Que nós cremos que Deus criou o mundo, nós cremos que Deus cuida de nós cremos que Deus ouve as orações, nós cremos que Deus supre as nossas necessidades, cremos que Ele mandou o Seu Filho para perdoar os nossos pecados, cremos que temos a vida eterna, cremos que depois da morte nós vamos para o céu. Então por que vive ansioso? Se você crê em tudo isso. Então a ansiedade é uma péssima recomendação para o mundo do que é o cristianismo. Crentes ansiosos, eles como que desdizem, nós desdizemos com os nossos atos aquilo que professamos com nossa boca. Por isso que vem a ordem: não vivam ansiosos de coisa nenhuma. É uma ordem por conta disso, porque é um péssimo testemunho para o Evangelho. Segundo, porque é um mal que nós fazemos a nós mesmos. Pessoas que vivem ansiosas, elas são prejudicadas no seu trabalho, elas prejudicam a sua saúde e elas se tornam vulneráveis, grupo de risco. A gente sabe que a ansiedade faz isso. É uma ordem porque pessoas ansiosas, elas acabam trazendo problema para a vida dos outros. Quem convive com gente ansiosa sabe do que eu estou dizendo. Não tem nada está bom, nada presta, nada está certo, está tudo errado. E aí a ansiedade, ela traz crítica, ela traz maledicência, ela traz ira. E conviver com uma pessoa assim, de fato, precisa da graça de Deus. Então, por isso essa ordem: não vivam ansiosos de coisa nenhuma. Em vez de viver ansioso, ore, diz o apóstolo Paulo. Faça conhecida diante de Deus, ou faça conhecidos diante de Deus os seus pedidos. O que está preocupando você? O que está angustiando você? Leve isso diante de Deus em oração. Torne conhecido de Deus o motivo da sua ansiedade. Não é que Deus não sabe, claro que Ele sabe. Mas Ele quer que você diga. Ele quer que você se aproxime dele e faça conhecido diante de Deus os seus pedidos, aquelas coisas que lhe atormentam, que lhe tiram a paz, que lhe angustiam, por menores que sejam. Então, em vez de ficar ansioso, traga o motivo da ansiedade diante de Deus. E faça isso através de 3 coisas. Ele diz aqui: através da oração,
A oração é o termo grego mais comum para esse tipo de exercício espiritual ou de disciplina espiritual. Se refere a todo tipo de pedido que você faz com Deus, falar com Deus simplesmente. Depois ele usa súplica, que aí já é mais específico. A súplica é feita por alguém que está no fundo do poço, que já perdeu esperança e que confia de que a pessoa a quem ela se dirige pode resolver ou resgatar. E é um pedido de alguém que não impõe condições nenhuma, é uma súplica. É uma palavra tão clara que nem precisa esclarecer, né? Todo mundo sabe, súplica é mais forte do que orar. Na oração você pode conversar com Deus e dizer: Senhor, eu vim aqui para te dizer o seguinte: eu estou preocupado porque pode ser que amanhã meu chefe vai tirar o meu emprego, uma vez que a empresa está fazendo aí está atualizando o tamanho dela diante das circunstâncias. Então eu vim aqui dizer para o Senhor que eu estou preocupado. Isso aí, você fazer conhecida diante de Deus a sua angústia através da oração. Súplica é assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu dependo disso, Senhor, para sustentar minha família e os meus filhos. Senhor, não permita que isso aconteça. Eu não tenho para onde ir, Senhor. Socorre, Tu és o Senhor dos céus e da terra. Faz alguma coisa como o Senhor prometeu. Não sei se deu para ver qual é a diferença entre oração e súplica, mas é mais ou menos isso. E tem uma terceira coisa, tem um terceiro tipo de oração que Paulo diz aqui, que ele usa, que está ainda no verso 6, é ações de graças, gratidão. Eu não conheço nada melhor para combater a ansiedade do que ações de graças. Ou seja, simplesmente dizer a Deus, agradecer a Deus pelo que Ele já fez. Porque olha para trás, veja as outras vezes em que Deus libertou você, Deus livrou você, Deus lhe atendeu, como Ele abriu uma porta, como a coisa não era tão ruim como você pensava, você assustado, você preocupado, você angustiado, e no dia seguinte, não foi como eu temia. Quantas e quantas vezes Deus cuidou de você antes? O problema do ansioso é que ele sofre de amnésia, perda de memória. Ele só consegue pensar no futuro, coisas ruins, mas ele não tem memória, ele não lembra. Esse é o problema do ansioso. O foco dele é o amanhã e ele esqueceu o ontem. Onde Deus livrou, Deus protegeu, Deus proveu, Deus deu a ele tudo o que ele precisava. Por isso que está aqui dizendo, em vez de viver ansioso, você faça conhecida diante de Deus a sua necessidade pela oração discursiva, pela súplica, que parte do fundo do coração, e com ações de graças do tipo assim: Senhor, me lembro, não estou sendo ingrato não, Senhor, mas eu me lembro que o Senhor me livrou. Olha, muito obrigado pela vida, muito obrigado por isso, obrigado por isso. Sai contando todas as bênçãos, sai dizendo a Deus tudo que Ele já deu para você, e no próprio ato de fazer isso, você vai se sentir melhor. Você vai sentir aquilo que Paulo diz aqui. Olha a promessa que ele faz aqui no verso 7. No verso 6, não ande ansioso, mas informe a Deus dos seus pedidos, pela oração, súplica com ações de graças. E olha a promessa do verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa! Se você orar corretamente, se você, em vez de ficar ansioso, focado no futuro, você se lembrar do que Deus fez, suplicar a Ele com base nas suas promessas, informá-lo pela oração, a promessa é essa. Não que Deus vai resolver necessariamente todos os seus problemas. Notou aqui? Ele não está dizendo, Deus então vai resolver todos os seus problemas. Não, Ele está dizendo que Deus vai lhe dar um estado mental, espiritual, emocional apropriado ao cristão, no meio das circunstâncias, como Paulo estava preso lá em Roma, mas ele gozava paz apesar das suas cadeias. O que ele promete é que a paz de Deus vai guardar o nosso coração. Momentos de crise, momentos de dificuldade, você recorreu a Deus, você suplicou, você buscou a Deus, e de repente aquela paz, aquele sentimento gostoso encheu o seu coração e descansou sua mente. Você encontrou, então, descanso para o seu coração atribulado e aflito.
E é um tipo de experiência que você não consegue descrever, porque ela ultrapassa a nossa compreensão. E, de fato, nós estamos lidando com um Deus que ultrapassa a nossa compreensão. Portanto, nem sempre nós conseguimos dimensionar as coisas que acontecem no relacionamento com Ele. Paulo promete que a paz de Deus, essa paz que desafia a compreensão, que vai além do que a gente pode descrever, essa paz vai guardar o nosso coração e a nossa mente. O seu pensamento com o que é verdadeiro, nada de fake news, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora, se você passa o dia todo nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, no YouTube, escutando todo tipo de previsão, profecia apocalíptica, aterrorizante, terrorista sobre o fim do mundo, que vai acontecer ou tudo mais, não é que a gente negue a realidade, por exemplo, da crise que a gente está passando, dos números que estão aí, nós não estamos negando isso, mas a realidade não é só isso. A realidade você vai encontrar, ou o complemento dela, ou o final dela, ou a interpretação da realidade, você vai encontrar na Escritura. Tem um Deus que está por cima disso, tem um Deus que disse sim, vai ter peste, vai ter praga, vai ter guerra. Tem um Deus que disse que isso tudo ia acontecer, e um Deus que disse é necessário que isso aconteça para quebrar o orgulho do homem, para mostrar que o homem não resolve os seus problemas, que a ilusão de um mundo debaixo da liderança humana, cheio de paz e prosperidade, é mesmo uma ilusão, é uma utopia, e que somente na vinda de Jesus Cristo nós teremos um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Então, se você só vê esse lado aí, não estou dizendo que não é verdadeiro, eu estou dizendo que é incompleto. Estou dizendo que a realidade é mais complexa e rica do que isso aí que você encontra no noticiário, nas redes sociais, que você passa o dia inteiro lendo essas coisas. E sua Bíblia, leu quando a última vez? Leu quando a última vez a sua Bíblia? Compara o tempo que tu passa no Twitter com tua Bíblia. E aí depois você vem dizer, por que eu vivo ansioso? Né? Dá meu Rivotril aí, por que eu estou ansioso? Falta de ar. Respira, respira, vamos, 1, 2, 3. Por quê? Por quê? A resposta está aqui. Com que se ocupa seu pensamento? Com que você se foca? Em que você se concentra durante o dia? Você não tira tempo para conversar com Deus, você não tira tempo para levar diante dele as suas ansiedades e preocupações, e você não lê a palavra dele, não escuta bons sermões. Tem muita coisa boa na internet, de homens de Deus no exterior, aqui no Brasil, que vocês podem escutar, que vão dar a visão completa da realidade. Seja isso que ocupe o seu pensamento. Agora, se ocupa o seu pensamento com essas coisas, com raiva, alimentando a mágoa no coração contra determinadas pessoas, a falta de perdão, a impureza sexual, ocupando a sua mente. Depois você pergunta, fica admirado, por que é que você está ansioso, por que é que você está angustiado? A resposta está essa, está aqui. Então, queridos, primeira coisa, não andeis ansiosos, é a ordem. Como fazer isso? Primeiro, orando corretamente. Segundo, pensando corretamente. Ocupando sua mente com a palavra de Deus, as coisas de Deus. Não quer dizer que você vai ser um alienado. Vocês entenderam, eu não estou dizendo isso. Você pode ler essas coisas, você pode se informar, deve se informar, mas lembrando que não são os canais de notícia que definem a realidade. Você precisa do quadro maior para você interpretar essas notícias e não viver apavorado com elas. Saber que há um Deus que tem no controle de tudo. Não somente a paz de Deus, mas o Deus da paz vai estar com vocês. No meio da dor, no meio do sofrimento, no meio do desemprego, no meio da perspectiva de quebradeira financeira, de crise política, de revolução, de pandemia, de morte, de contaminação, o Deus da paz vai estar com você, e no meio de tudo isso você vai ter tranquilidade. Veja que em momento nenhum Paulo está prometendo que Deus vai resolver o seu problema. Pode ser que ele resolva, uma vez que o Deus da paz está conosco,
e Ele é quem Ele é, Ele pode abrir portas, Ele pode abrir oportunidades, pode apontar caminhos que resolvam o nosso problema, como Ele sempre fez no passado, daí a ação de graças. Mas se Ele nos resolver manter presos, como Paulo estava lá em Roma, Ele vai nos dar a graça para suportar e a paz dEle, que supera todo o entendimento. E é esse o testemunho do crente. Quando vem pandemia, pega no crente também. Já descobrimos isso, né? Que ser crente não nos dá imunidade. Quando vem, pega em todo mundo. Quando vem a quebradeira, quebra também a empresa do crente. Quando perde emprego, o crente também perde. Nós não temos imunidade. Nunca Deus prometeu que nos daria imunidade dos males que são decorrentes da corrupção original do homem. Não. Mas Ele prometeu alguma coisa que o ímpio não tem. Paz. Paz, descanso, alegria, regozijo, confiança, que é mais precioso do que qualquer outra coisa que porventura nós possamos ter. E é isso que Deus deseja que você tenha. É assim que Deus deseja que você enfrente a crise, as dificuldades. Não ansioso, já disse por que não. Mas através da oração, através do pensamento na coisa certa e da prática, viver como o cristão deve viver, o Deus da paz vai ser com você. E não existe nada mais precioso do que isso. Amém?